Olá, pessoal. Eu decidi gravar essa aula sobre a introdução sobre os conflitos entre Israel e Palestina, porque eu acho muito importante a gente entender esse conceito que eu coloquei até aqui, né, de terra prometida, né? Então, fica muito vago a gente entender uma disputa tão longa, né, tão acirrada e que tem um fundo, né, religioso, até porque nós vamos falar, na verdade, de três religiões que estão muito conectadas naquela região, né? Então a gente precisa justificar esse pensamento. Lá na frente nós vamos entender a questão filosófica do movimento sionista lá do século XIX, que era unir esses povos, né, nessa terra prometida. Mas a gente precisa entender de onde vem esse conceito, né? Por que ele é tão forte? Por que ele sai, né, de uma dimensão religiosa e se tornou uma disputa política sangrenta, né? Uma guerra que se alonga por muito tempo e que envolve aí três grandes religiões, que é a judaica, a mais antiga, a muçulmana, ou melhor, né, a islâmica, né, que vem, que é a mais nova, na verdade, né, que vai justificar aí a questão ali do mundo palestino, do território árabe palestino, e mesmo o cristianismo, tá? As três têm as situações muito parecidas, um único livro, as três são monoteístas, as três dividem dogmas muito parecidos, mas aí a gente vai entender de onde vem esse fundo, essa justificativa religiosa. Claro, né, pessoal, que para eu explicar, né, a ideia de terra prometida, a gente tem que falar do povo hebreu, né, esse povo que era um povo nômade, que vivia ali nos desertos ali da região do Oriente Médio. Os documentos que nós vamos ter, né, nessa dimensão desse povo hebreu será a Torá judaica e o Velho Testamento da Bíblia cristã, né? Então, os historiadores vão utilizar esses documentos, né? Ora para entender o pensamento, ora para entender as justificativas, mas é o que nós temos em termos de povo hebreu. E claro, né, a gente consegue também entender os povos ali locais, né, como é que eles se organizaram, como é que essa cultura prevaleceu e como é que até os dias atuais contemporâneos, né, quando você vai conversar com a comunidade judaica, eles vão ter muito forte essa questão do que a gente vai chamar de terra prometida. Então, tudo começa, né, com um personagem que eu acho que vocês já ouviram falar, que é Abraão, né, que era, na verdade, a liderança ali desse povo nômade, desse povo hebreu, que vivia ali nos desertos. A vida dessas pessoas, né, pessoal, era muito difícil por viver no deserto, então eles, comida, água, né, era uma luta constante para essa população. E Abraão, que vai ser esse líder mais velho, né? Eles davam muita vazão aí para essa liderança, né? Naquela época que era o líder comunitário ali, vai dizer para o seu povo que teve uma visão, né? E que nessa visão o Deus único pregado, Deus Javé, né? Pregado por Abraão, diria a ele que eles teriam um caminho a seguir e esse caminho seria pelo deserto numa terra que o Deus monoteísta desses povos lhe mostraria. Claro que pelas leituras, né, da Torá, pelas leituras dos documentos bíblicos, esse êxodo, né, essa saída desses povos é colocado como se ele não soubesse muito bem para onde estava indo, mas quando você pega os mapas, né, de onde essa população foi caminhando, Abraão sabia sim onde é que era essa região. Dentro desses documentos, ele diz que era uma terra que emanava leite e mel, que era a ideia de uma terra próspera, onde esse povo seria levado. E aí a gente tem, né, pessoal, a jornada de Ur para Canaã, que seria essa terra que Deus havia escolhido para o povo hebreu, que ficou conhecido como uma ordem dada a Abraão de tomada desse território por esse povo,
que nada mais era, né, gente, do que a gente conhece hoje pelo território palestino, que contempla Israel, Jordânia e a faixa de Gaza. Então, esse povo hebreu acabou tomando esse território, que a gente chama de Canaã, e que ficou conhecido, né, para este povo como a terra prometida a Abraão por Deus, e que eles foram levados para lá. Bom, gente, é um deserto, ali é uma região seca, uma região árida, e aquela terra que emanava leite e mel começou a não emanar tanto tempo assim. E por um período, esses povos, né, o povo hebreu, começou a migrar para o Egito, tá? Ou seja, pessoal, né, a ideia de um império como o Egito era, que prosperava em termos de produção alimentar, né, que já existia uma tecnologia ali de produção de fertilidade do solo, tanto é que eles estocavam alimento lá no Egito, e é para lá que esse povo começa a migrar, tá? Num determinado momento, gente, esse povo hebreu ele é bem recebido no Egito, porque eles são recebidos por um povo chamado os povos Ixos, que eram povos que tinham vencido os reis egípcios, os faraós egípcios. Então, durante o reinado dos Ixos, os hebreus foram extremamente bem recebidos, né? Viveram bem, produziram, deram infraestrutura para o Egito, ajudaram na arquitetura, em tudo que foi produzido ali. Há documentos aí que coloquem a importância do povo hebreu ali. Até que, né, os povos Ixos lutam novamente contra os egípcios, que querem recuperar o seu território, e são derrotados. E a partir daí, recomeça a era dos faraós egípcios, tá? E aí também começa a saga de sofrimento do povo hebreu nesse território, que passou a ser escravizado por um longo período histórico, pessoal. Ou seja, aquela terra ali de Canaã, né, foi praticamente deixada para trás pelo povo hebreu, se tornaram escravos no Egito por um longo período, e aí, né, pessoal, toda a história que vocês já devem ter escutado falar, a história de Moisés, né, biblicamente falando, o menino que foi deixado, né, nas águas do Nilo, que foi criado pelo faraó dentro da casa, e na sua adolescência descobre que na verdade ele era, né, ele fazia parte do povo hebreu, ele tinha sido adotado. E aí aquela história, né, de Moisés, que vai tentar resgatar o povo hebreu novamente, libertar o seu povo das mãos de Faraó. E aí todas aquelas histórias, pessoal, de abertura do mar, de fuga do povo do Egito de volta à sua terra prometida, né, que era essa a grande questão de Moisés, retomar o seu povo para a terra que lhe foi prometida por Deus lá atrás, né? E tem toda a saga do deserto, da abertura do mar, né? Do povo que padeceu por 40 anos no deserto até voltar para sua terra prometida. E é o que acontece, tá, pessoal? Pela segunda vez, o povo hebreu retoma ali o território palestino. Claro, né, gente? Depois aí de mais de 500 anos de escravidão, né, de território que eles ficaram longe ali, a terra ali da Palestina tinha sido tomada por vários povos. E o povo, né, mais importante que tinha tomado aquele território era o povo filisteu, tá? Então, a partir da libertação do Egito, que eles voltam novamente para a terra prometida, eles não conseguem ali, lógico, formar novamente um governo, formar um território do povo hebreu. E eles vão lutar novamente pela essa busca desse território. É o período, pessoal, da retomada aí, conhecido por o período dos juízes, que é um período que o governo era descentralizado. Então, os hebreus, eles eram divididos em várias tribos e cada tribo tinha o seu juiz. E os juízes é que determinavam os exércitos, quem ia lutar contra os filisteus. Foi uma jornada de muito sofrimento para o povo hebreu. O povo filisteu era um povo muito bem treinado, muito forte, né? E é nesse período dos juízes, né? Aliás, o grande
o grande personagem famoso que você já deve ter escutado falar de Juízes é Sansão, que ele foi um grande juiz, que acabou se envolvendo com uma filisteia, né? E acabou lá perdendo sua força, toda a história ali remontada sobre a questão de Sansão. Mas ele era um juiz, né? Então ele era um dos líderes que acabava lutando aí contra os filisteus. Bom, depois de muita luta, eles entendem, há uma ordenança divina de que eles devem centralizar novamente o seu estado. E é aí que eles vão correr atrás da unção de um rei, tá? Por que eu falo unção? Porque o processo de transferência desse reinado era um juiz que escolhia, e a escolha desse juiz também era designada por esse Deus monoteísta que indicava aí o povo hebreu. O primeiro grande rei foi Saul, que não se deu bem, né? Saul acabou se envolvendo com as riquezas de ser um rei, acabou se, né, dando pela ostentação do reinado, acabou enfraquecendo, perdendo várias batalhas. E é aí, né, gente, que entra a grande liderança do povo hebreu, que é a unção de um rei chamado Davi. Tão importante que hoje Israel tem na sua bandeira uma estrela que representa ali, que a gente chama de estrela de Davi, que representam os pontos de vitórias que Davi conquistou dentro do território ali palestino. Bom, gente, foi o grande ápice do povo hebreu, né? O rei Davi, ele contou com muitas vitórias. Então, quando você vai ler os documentos, eles estão ali em crônicas, estão também nos salmos, porque fala muito das batalhas que Davi acabou conquistando. Rei Davi conseguiu unificar o seu povo, tinha um carisma muito grande como rei, tinha uma liderança forte como exército e venceu a grande maioria das suas batalhas, tá? Mas sem dúvida nenhuma, a vitória mais marcante de Davi foi a conquista do território de Jerusalém, que é o território mais estratégico da Palestina, né? É a partir de Jerusalém que você consegue ver de cima todas as estratégias militares. Então, por isso, né, gente, a primeira grande importância aí para o povo judeu, né, vamos por partes, que depois a gente vai ver as outras questões, é por isso que Jerusalém passa a ter uma importância, um significado tão forte para o povo judeu, né, porque foi a grande vitória, a grande ascensão do povo sobre a vitória sobre os filisteus, que foi a conquista de Jerusalém. E Davi, foi um período de batalhas, foi um período de guerra, foi um período de conquistas, e ele não conseguiu, na verdade, fazer aquilo que ele queria como marca do seu grande trono, que seria um grande templo. Sempre, gente, todo o discurso desses reis estão voltados ao seu Deus monoteísta. Então, Davi, quando ele se coloca um templo para o seu grande Deus, né? Que seria a marca dos hebreus dentro ali, a vitória da Palestina. Davi não teve tempo para isso, morreu, né? Sem ter conseguido construir esse templo, mas deixou essa ordenança para o seu herdeiro, o seu filho Salomão, famoso Salomão, né? Que não sei se vocês já ouviram, né? Que quando pediu para Deus, Deus falou que ele podia pedir o que quisesse, e ele pede sabedoria. Do lado, né, religioso, Salomão foi um grande rei sábio. Do lado histórico, ele fez alguns estragos ali dentro do território palestino. Porém, ele conseguiu fazer aquilo que o pai havia designado e aquilo que ele esperava também de fazer para Deus, que era a construção do grande templo. Foi um templo, pessoal, que se gastou tanto dinheiro, tantos impostos do povo, né? Foi o período que Salomão até se relacionou com, né? Há aí alguns documentos com a rainha de Sabá, no norte da África, porque ele pedia para trazer, né, aqueles marfins, todo aquele ouro do norte da África, ali do reino de Axum. Então eles atravessavam ali para levar toda essa riqueza. Toda essa ostentação desse templo, né? Toda essa riqueza, por isso que os documentos históricos dizem que Salomão não foi tão sábio assim,
levou um desgaste muito grande do povo palestino. Se você ler os documentos bíblicos, eles vão falar de uma certa rebeldia do povo, né? Que o povo já não obedecia como antes, como foi a geração de Davi, que o povo, né? Mas na verdade, né, quando você faz um levantamento econômico da região, a região realmente não suportou os grandes gastos aí promovidos pelo rei Salomão. E é aí, né, pessoal, que o território com a morte de Salomão não se mantém. Ele se desorganiza novamente. E a desorganização administrativa, houve uma descentralização do governo. Tão forte, o povo estava tão dividido, né, até nas próprias lideranças, nos seus reinados que viriam pela frente, que o território palestino ficou dividido entre a parte norte e a parte sul. A parte norte ficou as 10 tribos, conhecida como as 10 tribos israelitas, que seriam o povo israelita e, portanto, esse nome dado aí no norte. E ao sul, somente 2 tribos, mas que diz que foi aquelas tribos fiéis a Deus, ao grande Deus monoteísta, que não tinha se corrompido, e acabou ficando ali com o templo de Jerusalém, ficou no território de Jerusalém, e ficou conhecido como as 2 tribos de Judá. Portanto, é a partir daí que surge o termo judeu, tá? Bom, gente, é uma grande expansão dos grandes impérios no Oriente Médio, né? Então, ali na Ásia, então, Império Persa, Império Babilônico, o Império Grego, né? A formação dos gregos já vencendo ali os romanos, Cartago. Então, é aquele período ali da ascensão do comércio, da região. E aí, os babilônios invadem o sul do território palestino. E ao invadir o sul, ele escraviza o povo judeu, que vai ficar escravizado na Babilônia por 50 anos, conhecido como cativeiro da Babilônia. Se vocês pegarem na Bíblia, tem documentos, né, que chama-se Lamentações. Se você olhar lá na Bíblia, Lamentações é o período dos 50 anos de cativeiro do povo judeu, que eles foram escravos. Alguns personagens famosos desse período: Daniel, na Cova dos Leões, foi escravizado na Babilônia. Esther, né, a mulher que libertou o povo judeu, que ia ser todo, e havia um decreto para que o povo judeu fosse morto num dia específico. Então, existem personagens importantes que fizeram parte desse período onde eles foram escravos na Babilônia. O povo ao norte, as 10 tribos israelitas, foram invadidas pelos assírios, que era um povo extremamente cruel. Grande parte desse povo israelita, eles acabaram meio que se espalhando ali pelos territórios locais. Então, Iraque, Cisjordânia, Líbano, há muitas pessoas ali que acabaram tomando, espalhadas nesse território que a gente chama aí, que é o território dos israelitas. Porém, o povo judeu, eles se mantiveram firmes. E aí houve um momento, depois desses 50 anos, que os persas venceram os babilônios e acabaram libertando o povo judeu. Porém, pessoal, a grande questão, lembra do templo? Gasto milhões? É óbvio que quando os babilônios chegaram para escravizar o povo judeu, eles saquearam o templo, eles destruíram o templo que Salomão, que era, e para eles, né, gente, não era o templo de Salomão, era um templo do Deus deles, né, tudo aquilo que eles tinham ofertado para o seu Deus, que tinha sido saqueado, que tinha sido tomado ali do templo. Bom, ao voltar para o território, retornam, o povo persa coloca esse povo novamente lá dentro. Ao retornarem, eles reconstroem o templo, tá? Os judeus libertos pelos persas, é um período de reconstrução desse templo. Quase aí 100 anos de reconstrução desse templo, onde o povo foi lá e refez nas paredes toda a riqueza, toda a grandeza. Mas é o período da expansão romana, gente, né?
o Império Romano está tomando todo o território. E mais uma vez, o que acontece com esse templo? Ele é destruído novamente pelos romanos. E o que acontece com o povo judeu? É espalhado pelo território de Roma. Qual era o território de Roma, pessoal? Todo ali o leste europeu, toda a Europa central. Então, esse povo judeu, que a gente chama de diáspora judaica, eles foram espalhados ali pelo território onde era Polônia, Alemanha, Europa, e levaram consigo, né, pessoal, mesmo espalhados, toda a sua questão física. Então, você reconhecia um judeu pela forma, pelo físico, pelos seus dogmas, pelos seus preceitos. Eles não perderam isso. As comunidades judaicas, elas, à medida que elas conseguiam, elas iam se unindo em bairros, iam se unindo em territórios, mas você tinha judeu em toda parte, espalhados. Saíram dali do território que era lá atrás, desde lá da ordenância de Abraão, a grande terra prometida. E ali o Império Romano foi tomado ali, tomou toda a parte ali do Oriente Médio, saqueou o templo, né? Que ficou restando, gente, só aquele muro, que a gente chama hoje do templo, o Muro das Lamentações. Quando você visita ali a região de Jerusalém, eles estão ali fazendo aquela oração, que eles batem a cabeça ali no muro, colocam seus pedidos, porque é o que sobrou do templo de Salomão, que foi destruído por 2 vezes, né? Primeira vez pelos babilônios, eles reconstruíram, depois destruído novamente. E eles aguardam a volta do seu grande rei, que será o rei que reconstruirá o templo ali de Salomão. Eles acreditam que aquilo vai ser reconstruído num determinado momento, né? Que será o grande trono do rei de Judá. Para os cristãos, foi Jesus. Para eles, ainda não era, né? Eles aguardam a chegada desse grande rei, tá? Bom, gente, e quem é que venceu os romanos? É aí que pega, né, gente? No século VII, depois de Cristo já, a gente tem a expansão otomana, a expansão do Império Turco Otomano. Então vamos lembrar, gente, qual é as medidas tomadas lá pelo Alcorão, né? A conversão dos infiéis, que eles deveriam, então, com a morte de Maomé, os califados se dividem e passam a conquistar territórios como uma ordenância do Alcorão, que era a conquista das terras através da Guerra Santa, que se chama a conversão dos infiéis. E foram o que eles fizeram. Todo o Oriente Médio, norte da África, grande parte do leste europeu, nós aprendemos lá a quantidade de muçulmanos, né, que a gente tem ali, da religião islâmica ali no leste europeu, só não chegaram mesmo na Europa Central pelas vitórias ali do exército de Portugal e Espanha, né, Carlos Martel, acho que vocês já viram isso lá na Idade Moderna, que acabaram vencendo os muçulmanos ali no território da Europa Central. O restante, eles cumpriam também o mandamento de Alá, que o mandamento era tomar os territórios. E é aí, gente, que toda aquela parte do Oriente Médio, Iraque, Cisjordânia, Jordânia, toda a parte da Palestina, Turquia, todo esse território se converte ao islamismo. Então, aquele território lá atrás, né, que tinha já sido dos judeus, que foi tomado pelos babilônios, que foi tomado pelos persas, que foi tomado pelos hicsos, ficou por um longo período sobre a tutela do Império Turco Otomano. Império Turco Otomano esse que só foi perder esse território quando, gente? Pós Primeira Guerra Mundial, quando eles acabaram aí ficando do lado, né, dos aliados e perderam a Primeira Guerra. Ao perder a Primeira Guerra, se tornaram ali só o território da Turquia, o restante foi tomado pela Inglaterra, pela França, ou seja, pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Inglaterra ficou com grande parte da Palestina, que isso a gente vai ver em aula, né, até pra gente entender por que a fundação do Estado de Israel, né, então já havia desde o século XIX a ideia, né, do movimento, um movimento filosófico de retomada do território do povo judeu,
que, gente, detalhe, não necessariamente precisava ser lá na Palestina. Eles diziam que era um território para o seu povo. Se cogitou até na América Central. Ou seja, era uma terra que eles queriam. Aliás, o movimento sionista é um movimento filosófico muito bonito, né, na sua essência. Porém, os ingleses vão se apropriar disso a partir da Primeira Guerra, vão alimentar a ideia desse movimento judeu de volta ali nos territórios que os ingleses haviam tomado. Ali o território da Síria tinha ficado com a França, esse território ali da faixa de Gaza, Cisjordânia, tinha ficado com os ingleses, e começa a se alimentar aí a ideia, e a partir do século XIX, da Primeira Guerra para frente, a gente vai ter uma multidão de judeus indo para o território ali da Palestina, ligados a essa questão do movimento sionista, mas ligados também a uma visão da Inglaterra de claro, né, para ela seria importante ter um aliado ali dentro de um território com, né, num coração do mundo árabe, né, você ter ali encravado um país com características ocidentais, que era o que a Inglaterra tinha como detalhe. Agora, gente, o que eu quero concluir com vocês? Nós temos toda essa justificativa do povo hebreu e depois do povo judeu, de ser a sua terra prometida. Eles vão contar essa história no Torá, eles vão viver essa história, eles vão passar essa história para suas gerações. Porém, nós temos também ali o cristianismo, porque Jesus Cristo era um judeu que se colocava como filho de Deus e que, portanto, fez toda a sua trajetória, toda a sua evangelização ali no Oriente Médio, né? Então, Jesus nasce num território palestino, evangeliza, fala do cristianismo, é morto no território, ali é o sepulcro de Jesus, o grande símbolo do povo cristão, né? Ali está o túmulo que representa o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Imagina o significado disso para o povo cristão. E lá no século VII, o Império Turco-Otomano toma esse território também como uma ordenança divina. Olha lá, eu tenho uma ordenança divina para o povo judeu, que diz a terra prometida. Eu tenho uma ordenança divina para o povo muçulmano, que diz que eles teriam que conquistar os territórios e os infiéis, e foram o que eles fizeram. E nós temos uma ordenança divina de um rei, Jesus Cristo, que morreu e deu seu sangue para salvar o mundo. É assim que a história cristã se coloca, que tem o seu sepulcro, a sua marca ali dentro do território, o Rio Jordão onde Jesus batizou, que tem o sepulcro, que tem ali toda a caminhada de Jesus, os seus milagres, todos os territórios. Nós temos 3 grandes religiões com marcas proféticas muito fortes dentro do mesmo território. Aí sim, gente, depois da gente entender tudo isso, a gente vai entrar no conflito que é em 1947, com a fundação do Estado de Israel, né? Aí sim, a gente consegue entender, né? Não existe razão nisso. Tudo que eu falei para vocês mistura-se história com uma questão irracional, espiritual, com dogmas. Na verdade é que virou uma guerra sangrenta, uma guerra política, sem dúvida nenhuma, econômica, sem dúvida nenhuma, mas que por trás disso tem um fundo muito forte aí, que a gente vai discutir em aula, para cada um aí dar a sua colocação, para a gente ver como é que isso pode terminar. Muitos historiadores não veem uma saída dentro de um projeto desses, tão forte em termos culturais, religiosos e dogmáticos para essas populações. Ok, pessoal? Até mais!